Então, novamente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à disciplina de desenho mecânico. Disciplina essa que é vinculada aos cursos, né, de engenharia mecânica e produção da Universidade de Fortaleza Unifor. E nosso intuito aqui é trabalhar nada mais, nada menos do que uma das primeiras formas de comunicação universal. E hoje, talvez, a forma mais universal de se dialogar, que é por meio de desenho. Logicamente, nós não falamos de desenho artístico, nós trabalhamos a parte de desenho técnico mecânico, né? Onde existem normativas, regras, né, que regem para que aquilo que a gente faz no nosso ambiente de trabalho, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, possa ser interpretado em qualquer outra região, seja país, estado ou localidade de culturas e etnias distintas, tá? Então, a disciplina de desenho mecânico tem o intuito de trabalhar essa parte de detalhamento, documentação, principalmente informações técnicas. Ok? Vamos lá? Não sei, não conheço todos os alunos presentes, alguns já fizeram disciplinas comigo. Para quem não me conhece, meu nome é André Lunardi, sou engenheiro mecânico formado na Unifor, entrei na Unifor em 2002 como aluno, estamos aí até hoje, trabalhando, estudando, desenvolvendo, ensinando e aprendendo, né, como a gente fala. Desculpa. E para só conhecer um pouquinho assim do professor, intuito de esclarecimento, sou técnico em mecânica, então eu fiz meu segundo grau em escola técnica, né? Me formei em engenharia mecânica dentro da Universidade de Fortaleza e meu mestrado também foi dentro da Unifor, vinculados ao setor administrativo da administração, não, obrigatoriamente, só que vinculados à economia circular. Ou seja, desde quando eu entrei no âmbito da engenharia, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de peças, produtos, componentes, né? Projetos em geral, aplicações, funcionalidades, otimizações, retrofitting, né? E quando eu trabalhei o âmbito da economia circular, foi justamente nessa linha de raciocínio, onde você estuda o ciclo de vida de um determinado produto, de um determinado sistema, né? Hoje em dia, quando você fala em produto, você não pode apenas meramente comprar, utilizar e descartar, né? A gente chama economia linear. A nossa economia ela tem que ser circular. No momento que nós engenheiros desenvolvemos um produto, um componente, nós já temos que pensar no descarte daquele produto, como ele pode ser descartado, reaproveitado, reutilizado, né? Remanufaturado. Então foi nesse intuito do nosso estudo, ok? Ministro algumas outras disciplinas dentro da universidade, então essa desenho mecânico, essa que nós estamos presentes agora, né? Projeto e construção de máquinas, quem for da mecânica aí nós podemos nos encontrar aí mais para frente. Projeto assistido por computador e projeto de construção de máquinas é o mesmo intuito, só que associado à turma da automação. Materiais de fabricação mecânica, usinagem e sistemas hidráulicos e pneumáticos, beleza? Tem alguns contatos particulares, empresariais, e-mail, currículo aí, o network hoje em dia é fundamental para todo mundo se conhecer, tá? E vamos lá à nossa disciplina. Antes também da gente entrar no âmbito da disciplina, eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Temos aí no intuito até o momento 10 alunos presentes, 9 na verdade, e dentre pelo Unifor Online aqui, estamos em 15 alunos dentro da disciplina. Tudo bem. Pessoal, todos vocês são da mecânica, tem gente da produção. Como nós estamos aí? Eu sei que tem algumas alunas da produção que eu já vi. Automação. Automação? Formei semestre passado, professor. Ah, legal. Ano passado. Maravilha. Muito bom. Eu sou da produção. Muito bom. Pessoal, não tem distinção, tá? Quem é da produção, quem é da mecânica. Quando nós estamos lá no chão de fábrica, nós somos solicitados como engenheiros, né? Então, a gente tem que pensar, agir como engenheiros. Então, nosso intuito aqui na disciplina é trabalhar justamente dessa forma. O desenho técnico, seja lá se eu for engenheiro mecânico e for solicitado para desenvolver um novo componente para substituir um que quebrou ou para otimizar um processo, ou se eu sou um engenheiro de produção que eu tenho que pensar num layout, numa otimização, né, numa melhoria.
ou até mesmo da automação, né, que englobaria os dois aí. Eu preciso controlar um sistema lá, Indústria 4.0 aí, né? Esse âmbito aí de internet das coisas, suportes, elementos. Então, tudo isso está agregado, né? Alinhado aí dentro da nossa roteiro da nossa disciplina, ok? E aí, pessoal, estão estagiando, trabalhando? Alguém? Eu faço estágio no setor de projetos. Comecei esse mês, inclusive. Ó, que legal. E eu sou da mecânica também. Que legal. Lorena. Lorena, qual a empresa? É uma empresa pequena, é Tudo bem. 4M Engenharia. Conheço, 4 Engenharia, sim. Projetos mecânicos. São até formados pela Unifor também. Isso, exatamente. Muito bom. Estruturas metálicas, tubação de gás, né? Isso. Isso. Aí eu dou Muito todo o bom. suporte para eles. Muito bom. Que bacana. Esperamos. Não tô, Oi? não tô trabalhando, mas estou procurando estágio. Eu me formei em automação no ano passado e aí nesse semestre eu entrei na mecânica. Ah, legal, Lia. Muito interessante. Você vê aí que vai dar para agregar valor aí a muita coisa aí para complementar o curso. Muito bom. Boa O... noite, professor. Eu estagio lá na Electra Energy. Eu atuo na área Legal. de riscos e compliance lá. Muito bom. Tem muito projeto lá da Eletra que os alunos desenvolveram de otimização de processo, né? Ferramentas, aparatos para otimizar a montagem lá dos medidores, né? Isso, Legal, legal. sei muito mesmo. A gente sempre está presente aí nos campos aí, sempre alguém tem uma necessidade, a gente está lá capaz de atender. Maravilha, pessoal. Show de bola. Pessoal, independente da área que você trabalha, o desenho técnico ele está associado. Você hoje, se você pensar aí na sua casa, no seu quarto, no seu ambiente residencial, se você pensar numa mudança, com certeza você pode pensar num layout, num desenho, né? Num posicionamento, num encaixe ali de móveis, uma melhor distribuição de fluxo. Então, essa parte de expressão por meio de geometrias, ela está presente no nosso dia a dia, ok? Vamos falar aqui algumas informações gerais da disciplina, em questão de presencialidade, distância, né? A nossa disciplina tem uma modalidade híbrida, estou sempre me enrolando nisso aqui, vamos lá. Modalidade híbrida. Então, nós vamos mesclar alguns encontros virtuais com encontros presenciais. Já reforço que a maioria dos encontros são virtuais. Os encontros presenciais, a gente vai focar na parte prática, na parte de utilização do software. Quando a gente precisa de algum apoio, algum aluno que se sinta melhor assim, tendo aquela orientação, aquela mentoria mais presencial, né? Mas que não difere nada do virtual que a gente faz, tá? Então, essa mesclagem, né, do híbrido, a gente vai alinhando conforme a disciplina, conforme as atividades e conforme as necessidades, ok? Então, a gente fala aqui justamente isso, né, ó, que eu acabei de falar. Logicamente, os encontros presenciais, nós vamos respeitar todos os parâmetros, né, do protocolo de biossegurança da nossa universidade. Então, tem aí, eu até coloquei até o protocolo para quem tiver curiosidade aí, quiser clicar aí no link, ele vai acessar lá. Se não, só entrar unifor.br/coronavírus, você vê muita coisa lá sendo desenvolvida. Tranquilo? Nossa disciplina, né? Ela é 2.2, ou seja, 2 créditos teóricos, 2 práticos. Nossa disciplina ocorre, né, de segunda e quarta, no horário AB-noite, justamente esse horário da nossa disciplina. E como a gente pode falar, esse horário, então segunda-feira vai ser vinculado à teoria, quarta-feira à prática, mas não necessariamente alguns dias a gente pode fazer algumas inversões. Geralmente a gente traz um pouco de prática para segunda para alguma atividade aí que vai pegar aos 2 dias. Mas isso a gente vai evoluindo com a disciplina, ok? Aqui é só a questão das nossas salas de aula. Então, a nossa sala teórica é a C36 e a nossa prática é a C34. Dentro da ementa da disciplina, né, os assuntos abordados, o nosso campo de atuação da disciplina. Primeiramente, pessoal, nós vamos ver algumas coisas que muitos de vocês viram lá em expressão gráfica, né? No intuito de vistas ortográficas, representação nos diedros. Então a gente vai dar uma reforçadazinha nisso aí, logicamente associando não a geometrias, mas sim a componentes. Então hoje, na época vocês pegavam uma imagem e rebatiam as imagens dela.
Hoje a gente vai fazer uma análise diferente. A gente vai ver um componente e vai pensar qual vai ser a melhor forma de eu representar este componente para ele ser fabricado, para ele ser confeccionado, né? E como a gente pode alinhar isso. Então a gente vai rever essa parte, né, de vistas, de cortes, algumas normativas de corte, cotagem, né, dos elementos, tá? Então essa parte aí a gente vai dar um foco nela mais direcionado dentro da construção mecânica, tá? Paralelo a isso também, estudamos os elementos de ligação, seja ele temporário, ligação permanente, elementos de transmissão de movimento de apoio, tá? Ou seja, são elementos de máquina, conjuntos de máquina que estão dentro do desenho mecânico, só reforçando que nós não vamos dimensionar. Nós vamos detalhar a montagem, posicionamento deles dentro do conjunto, dentro do desenho, dentro do nosso equipamento. A especificação, o dimensionamento, vocês irão aprender nas disciplinas mais à frente, elementos de máquinas, né? E assim por diante, ok? Desenho, né? De componentes, conjuntos e simbologias. Então, hoje a gente não vai pensar mais somente em desenhar um componente sozinho. Esse componente sozinho, ele não faz nada. Esse componente sozinho é uma peça que trabalha em conjunto com outra peça, que essa outra peça é composta por outros elementos, né? Que no final todos eles juntos geram um componente. Então a gente vai, eu dei o exemplo azul aqui, ele pega ali o chroma key. Ele gera lá um produto final, tá? Só respondendo a Lara aqui, vai ser o SolidWorks, viu, Lara? Nossa ferramenta de trabalho. E o intuito aqui nosso, que a gente vai falar já dele, é estudar o conjunto de peças. Então a gente não vai trabalhar peças soltas, vamos pensar um componente, um segundo, um terceiro, que trabalham em conjunto, que se encaixam e geram um produto final, ok? Pessoal, só lembrando, qualquer dúvida, só perguntar, fiquem à vontade, tá? Por áudio, não tem problema. Ei, professor. Opa, pode falar. Pode me tirar uma dúvida, por favor? Eu tava Agora. vendo atrás do senhor, deu umas chaves combinadas. Aquilo ali é catraca articulada? Vamos lá, calma aí. Chave combinada é a que você tem uma geometria de um lado e uma outra geometria do outro, né? Isso. É uma chave ali de... parece a catraca articulada. Então, a gente tem que só olhar a foto dela, entendeu? Catraca articulado. O que tá me fugindo é só esse articulado, entendeu? É aquele que tu faz Pode falar. É aquele que tu faz o anel e tu controla a angulação dele. Pronto. Aí, na verdade, ela tem, né, essa articulação. Não sei te dizer se tecnicamente seria esse nome correto, mas, por exemplo, você chamou de chave anel, né? Na verdade, tecnicamente é uma chave de estria. Não, isso aí é um nome que o pessoal fala em chão de fábrica. Eu não falei nome exatamente. técnico, não. Então, mas o nome técnico é chave combinado. Que é os dois lados diferentes. Você tem acionamentos diferentes. Isso. Isso. Eu não entendi só o articulado aí. Qual que era a dúvida? Não, o articulado é se aquilo ali é uma catraca articulada. Ali, ó, naquela chave combinada, a sua... Como se fosse a minha você direita. tá falando aqui atrás? É, exato. Agora que eu vi. Cara, esse aqui é virtual, tá? É virtual? Eu não tô na oficina, não. Entendeu? Tá. Tem dias que eu vou dar aula da praia, tem dias que a gente vai estar no espaço. Mas, agora que você falou, se eu olhar para trás aqui, eu não vejo, não. É um pano verde aqui atrás. Viu? Mas depois a gente vê isso aí tranquilo. Agora eu entendi. Cara, é porque é o seguinte, eu tava vendo umas ferramentas novas para comprar para minha empresa. Aí uma das que eu sugeri a compra foi essa com a catraca articulada. Ó, essa é a realidade que nós estamos, ó. Massa. Tranquilo? Eu achei muito útil. Ó. Não, eu tento associar as disciplinas. Se fosse uma reunião mais empresarial, a gente era mais intelectual, né? Sabe? Tipo, colocava uns livros aí, não de direito, né? Aqui como tá. Cadê uns livros de engenharia, né? Mas a gente tá no âmbito aí de engenharia. Mas foi mal, cara. Só uma brincadeira à parte aí. Não, mas depois a gente combina isso aí. Pode ser lá pelo grupo do WhatsApp mesmo. Você me fala aí qual é a sua dúvida. A gente pode dar umas sugestões, algumas ideias, entendeu? Tranquilo? Não, tranquilo. Show de bola.
Pessoal, lá no Unifor Online a gente tem um plano de ensino, eu sempre coloco esse plano de ensino aqui em paralelo, tá? Ele é só uma forma simplificada e uma forma da gente observar. Perdi só meu ponteiro aqui. Pronto. Só um instante que eu perdi meu mouse aqui. Ele é só uma forma mais direta da nossa aula, né? Então, o PDF que eu deixo disponível lá para vocês é o que está apresentado aqui. Ele não abriu aqui, não, mas vai abrir. Pronto. Então, é só o roteiro aí do dia a dia, o que a gente vivencia, né? Então, por exemplo, hoje, segunda-feira, dia 17, aula inaugural, contrato didático. Tranquilo? Então, é justamente os assuntos. Então, vocês vão olhar lá que cada dia ele vai contemplando algumas ações. Temos, dentro do nosso cronograma, a apresentação também dos dias que são feriado e das atividades avaliativas. Então, tem alguns dias fixos de atividade avaliativa, tem outros que são mais flutuantes, que a gente faz em função do andar da turma, né? O nível da turma, conforme ele está evoluindo e vai aplicando e agregando. Fiquem tranquilos que tudo isso ele é planejado e comum acordo conversado entre a gente antes de ser executado, nada é surpresa. Tá? Os que são dia marcado já estão aí, né? Ó, a gente tem em setembro, tem outubro, e aí para o final já são mais atividades que têm um prazo para ser desenvolvidas, então você tem uma linha de raciocínio, uma pesquisa que você vai fazer, algumas aplicações, tá? E vai indo. No final do curso, nós temos o desenvolvimento de um projeto da disciplina, que nada mais é do que um englobar todos os conceitos, né, que a gente estudou até o momento, lá, visto dentro da disciplina. Então, detalhamento técnico, encaixe, uma vista explodida, uma lista de componentes, são documentações que a gente vai aprender dentro da nossa disciplina, beleza? Bibliografia. Eu coloquei aqui para vocês alguns livros de referência virtual, né, físico, né, acervo físico, a Unifor, não sei hoje como está a situação da biblioteca, alguns alunos me perguntaram, eu ainda vou ver isso, depois informo a todos, né, como que está o âmbito aí do aluguel de livros, mas independente do acervo físico, eu coloquei também aqui algumas opções do acervo digital, tá? Pessoal, uma coisa muito interessante, quando a gente fala no âmbito de desenho, de projetos, né, de máquinas, padronizações, se você olhar aqui alguns livros, ó, Desenhista de Máquinas, né, ele é um livro da década de 70, né, você tem aqui, ó, Comunicação Gráfica Moderna, mas ele é de 2000, moderno é de 2000, né? Tem uns aqui, ó, já é um outro desenho técnico moderno, mas também ele já vem aqui para um 2006. O que acontece? Como que surgiu a padronização, a questão dos livros, tá? A questão, desculpa, do desenho técnico. O desenho, a padronização, né, surgiu com a necessidade de se produzir em escala, repetibilidade. E não só isso. Imagine nos períodos de grandes guerras, né, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, onde você precisava produzir em massa, mas não era você que produzia tudo. Ou seja, um fornecedor produzia a peça A, outro fornecedor produzia a peça B, um terceiro fornecedor a peça C. O A estava aqui no nosso estado, o B no norte, o C lá no sul. No final juntavam as três peças e montava o componente e ele funcionava. Então foi a necessidade de surgimento da padronização, normatização. De lá para cá, o que mudou? Eficiência, formas de apresentação, tanto que umas coisas muito interessantes que a gente fala, se a gente vai discutir sobre no intuito da disciplina, por exemplo, antigamente se falava muito em escala. Como assim escala? Eu pego aqui meu desenho técnico impresso, tinha até um aqui. Se eu pegar uma régua, medir lá e multiplicar pela escala, eu tenho a medida real da minha peça, né? Mas antigamente esses desenhos eles eram feitos em escala à mão livre. Aquela mesa cheia de projetista lá desenhando. Hoje você o quê? Imprime, né, seu projeto. Quando você imprime, ele sai numa escala não padrão, a escala da impressora. Porque se eu configurar meu documento num papel e imprimir em impressoras diferentes, as escalas são diferentes. Eu teria que, por exemplo, imprimir um A4 numa folha A3 para eu recortar na geometria correta. Então, como a gente não faz isso, a normativa de escala ela foi descontinuada. Hoje a gente não trabalha tanto a questão da escala. A escala ela está inerente dentro do software. Por que isso? Por causa da informatização, automação que a gente fala de projetos
e assim por diante. Então tem vários âmbitos aí que vão evoluindo de lá para cá, mas o princípio é o mesmo. Então quando você vê aqui um livro de 70 para um livro de 2002, para um livro de 2006, você vai ver o que muda são exemplos, tá? O conceito, a teoria é a mesma linha de raciocínio, ok? Funcionamento da disciplina, né? Todos os dias nos horários de aula, então nossas aulas de segunda e quarta-feira à noite, nós teremos o nosso encontro virtual. Logicamente, nos dias que tiver presença na aula presencial, essa presencialidade ela vai ser previamente combinada, tá? Provavelmente pode haver uma divisão da turma em função do número de alunos, mas mesmo parte estando presencial, outra parte estará vindo pela plataforma, pela virtualização, a transmissão ao vivo da aula, como nós estamos fazendo aqui agora. Então esse link ele está fixo, tá, para a nossa turma. Tanto coloquei também, eu montei um grupo do WhatsApp, eu já mandei um link para o Torpedo para vocês lá, muitos já entraram dentro da disciplina, né? E aí você consegue ter o link lá também na descrição lá do grupo, eu coloquei o link, beleza? E aí a gente vai trabalhando. Outra coisa interessante, até a Lara perguntou aqui qual software que a gente vai usar, a gente vai trabalhar com o SolidWorks, tá? SolidWorks, vocês irão receber a versão estudantil dele. Ou seja, vai ser disponibilizado para cada aluno o software, juntamente com a sua licença, para que você possa ativar na sua máquina no período desse semestre e utilizar o software licenciado dentro da nossa disciplina. E assim desenvolver os projetos nele, tá? Uma coisa muito interessante, essa questão do software é porque você vai poder ter ele em casa e trabalhar ele de forma mais ampla, não somente restrita aos horários de aula. Então é uma coisa muito bacana essa questão também da aula virtual em questão do desenvolvimento dos projetos, ok? Sobre o software a gente vai falar na próxima aula, que é uma aula prática, a gente vai falar mais sobre o software, detalhamento, essa caracterização toda de como baixar, como validar o seu software, beleza? Aulas teóricas, né? Uma coisa interessante, eu acabei não comentando ali quando eu falei sobre sobre o plano de ensino. Uma coisa também que nós vamos precisar ter em casa, quem tiver auxilia, quem não tem necessidade de comprar, mas acredito que lá da expressão gráfica vocês têm esse material, que é o quê? Algum esquadro, uma régua, transferidor, né? Talvez um compasso. Nós vamos trabalhar também desenhos à mão livre. Não desenho artístico, desenho técnico-mecânico à mão livre. Então, ver as vistas, identificar os cortes, identificar as partes maciças vazadas, como representar os elementos, né? Então, terão atividades à mão livre, ok? Por que isso? Quando você pensa hoje num projeto, nosso dia a dia de engenheiro, o que acontece? Eu tenho o software lá para projetar, maravilha, tenho mesmo, mas nem sempre ele vai estar 100% disponível para vocês. O que pode acontecer? No momento que você está lá, você tem que tomar informação, tomar nota de características, onde você vai fazer um croquis lá, um esboço, né, da peça, algum detalhamento, algumas marcações. Você tem que fazer isso de uma forma padronizada. Por quê? Você pode tomar nota das informações, ir lá medir, desenhar. Mas quem vai interpretar? Será que é você? Se for algum subordinado, alguém de outra equipe, você está colhendo as informações aqui onde você está, bate uma foto aí, manda para o WhatsApp para um outro colega lá, na sede da empresa, que vai começar a projetar em cima das suas informações. Ou seja, ele tem que interpretar o que você fez. Por isso que a gente tem que seguir uma padronização. Mesma coisa, o inverso. Você recebeu uma documentação de alguém que fez, você tem que ser apto a entender o que ele está expressando ali. Tá? Então a gente vai trabalhar muito isso dentro da disciplina, por isso que eu falo aqui alguns elementos aí que auxiliam no desenho, tá? Não que seja obrigatório, mas eles auxiliam. Então, aulas expositivas, né? PowerPoint, toda aula eu tenho uma apresentação que eu disponibilizo para vocês depois. Já eu falo do AVA, né? Do Ambiente Virtual de Aprendizado da Unifor, novo Unifor Online. Material impresso das atividades, como não está presencial, vou mandar o documento para vocês, né? A gente manda o PDF para vocês. Técnicas, desenho à mão livre, técnicas de desenho técnico, né? Meio redundante, mas é isso mesmo. Desenvolvimento de desenhos técnicos para fabricação e montagem. Então a gente vai ver que não é só desenhar a peça.
Eu tenho que compreender como essa peça ela tem que ter aquela geometria para ser fabricada, para ser confeccionada. Ler, interpretar e executar desenhos mecânicos. Ok? Legal. Aulas práticas. Com o auxílio do software, nós vamos virtualizar nosso projeto. Ou seja, eu não vou meramente só desenhar um componente. Nós vamos começar a desenhar um componente, que esse componente ele tem uma geometria e dimensões em função de um segundo componente, que estão ambos em função de um terceiro e assim sucessivamente. E todos esses componentes juntos geram um projeto, um equipamento, uma peça, um componente, um produto, né? Como a gente fala. Então, dentro da nossa aula, nosso intuito é analisar isso. Eu vou desenvolver o componente, vou pegar características, expressar as geometrias dele, que ele vai trabalhar em conjunto com outro componente. Vou mostrar como eles se encaixam, onde eles se encaixam, qual é o comportamento deles encaixado. Ou seja, uma instrução de produção, uma instrução de montagem. São documentos desenvolvidos durante o projeto, nas etapas de desenvolvimento de um projeto, né? Então, nossa aula prática, ela também tem as aulas expositivas, sempre tem aqui o nosso PowerPoint, mostrando, né, o material. Roteiro de atividades práticas, eu sempre trago um roteirozinho da atividade ou da aula. Discussão de estratégias de montagem, de confecção, de produção, né, e assim por diante. Utilização do software, você vai ver que o SolidWorks, eu acredito que será o seu mais novo melhor amigo. Vocês vão ver que no final vocês vão também achar isso. Hoje ele é meu melhor amigo. Está presente comigo em todos os projetos das áreas que eu trabalho. Exemplos de aplicação, comparativo de vantagem e desvantagem de utilização do software. Por exemplo, o software ele é uma mão na roda para N etapas do projeto. Por exemplo, algum de vocês já escutou falar em PDF 3D? Ali já viu lá na automação. Alguém conhece PDF 3D? Tem alguém aí? Conheço não, professor. Já escutou falar? Já escutaram falar ou não? Não. Não? Você está desenvolvendo um projeto, né? Aí o cliente não perturba, né? Ele pergunta, e aí, como tá? Tá ficando bacana? Tá legal? Como ficou? Quero ver, quero uma prévia, né? Ele demora de decidir, mas depois que decidiu, ele quer que você entregue o mais rápido possível. E aí ele pede uma informação para você, você vai lá e gera uma imagem da peça que você desenhou. Pega esse arquivo, isso aqui é um Adobe, né? Ó, vocês podem ver que é um PDF mesmo, né? Pega e mando para ele por WhatsApp mesmo. Eu faço isso com meus clientes. Mando lá para ele. E aí ele olha, ele vai ver uma imagem da peça, uma foto? Não. Ele vai clicar e vai girar ela. Vai dar um zoom nela. Aí o que ele estava em dúvida, se você entendeu, ele vai confirmar, ele vai olhar, eu estava preocupado se você tinha entendido que esse furo aqui, ele é vazado aqui para dentro. Se você lembrou de colocar o ressalto aqui, ó, nessa furação, né? Ó, ele tem um ressalto aqui, né? Então, ou seja, ele vai poder visualizar. Veja que ele não consegue tirar nenhuma medida, ele não consegue ver muitas informações. Eu estou protegido ainda, não terminei meu projeto. Mas no momento que você faz isso, você pode exigir do seu cliente o quê? E aí, tá ok? Posso dar continuidade? Porque se eu não tiver esse ok, por exemplo, e continuar desenvolvendo e desenvolver outras peças associadas a ele, pode chegar uma etapa que eu tenho que mudar essa peça e essa mudança impacta em outras dezenas, inúmeras peças, tá? E aí eu tenho que retrabalhar muitos componentes. Então aqui eu gero um PDF e mando para ele analisar, por exemplo. Isso é uma automação de projetos que a gente chama. É uma facilidade junto com a tecnologia que está aí andando de mãos dadas com a gente. Basta a gente utilizar, né? Só uma peça? Não. Depois que eu fiz a peça, eu posso mandar para ele a montagem, para ele validar, para ele olhar. Lembre-se que existem pessoas, né, com não é capacidade, desculpa a palavra, esqueci a palavra agora. Tem aquelas pessoas que são cognitivas, tem pessoas que são mais visuais, né? Então, existem a forma de percepção das pessoas. Então, muitas vezes o cliente está em dúvida, mas você manda montagem, o cara já ganha uma confiança em você, ganha uma tranquilidade, se comunica de forma diferente, evolui o projeto, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma montagem onde eu mostro o posicionamento dos componentes. Se você observar aqui, por exemplo, aqui embaixo, ó, você vai ver aqui um atuador pneumático. Ó.
desse lado aqui, ó, né? Esse ator pneumático que a gente desenhou, posso desenhar, mas eu posso também usar as bibliotecas de projeto. Como assim biblioteca de projeto? Eu tenho um fabricante que me fornece um produto, alguns fabricantes disponibilizam para você a versão CAD do seu software, do seu componente. Aí você leva para o seu software, agrega na sua montagem e faz toda a prototipagem. Olha aqui as guias lineares, atuadores pneumáticos, ventosa, né? E mostra o conjunto lá para o seu cliente. Ou seja, são ferramentas que agregam valor ao desenvolvimento do nosso projeto. Ok? Legal. Não é coisa de outro mundo, viu, pessoal? Isso aí. E aí, quando vocês antigamente vocês olhavam uma imagem dessa e falavam assim, cara, o cara que fez isso é um doido. O cara que faz isso, ele é expert nisso. O cara que faz isso trabalha nisso há 20 anos. Fiquem tranquilos. Ao final da disciplina, esse é o nível do projeto de vocês. E isso eu posso falar já dos anos anteriores. Semestres anteriores. O que diferencia o aluno para chegar nessa etapa? É ele se dedicar às ferramentas, ao estudo da nossa disciplina. Então isso aqui vai chegar no momento para vocês que isso aqui praticamente não é nada. É um desenho básico. Mas para muitas pessoas pode ser um ponto inalcançável, né? Putz, eu nunca vou conseguir chegar lá. Consegue. Vocês vão ver isso. Tá? Estratégias avaliativas da disciplina. Dentro da disciplina, nossa disciplina, primeiramente, ela é nota única. Tá? O que é nota única? Se você olhar lá no nosso Student Online, for lá dentro da nossa disciplina aqui ver nota, você vai ver que só tem o lançamento da AV3. Ou seja, a nota final da disciplina só vai ser lançada lá pelo dia 15 de dezembro. Até lá, nós iremos desenvolver diversas provas, trabalhos e atividades, no geral, que vão computar esta nota final. Para o aluno passar na disciplina, ser aprovado, basta ele ter uma média igual ou superior a 5 pontos. Logicamente, todos nós vamos olhar para cima, vamos mirar alto, nós vamos focar o 10. É muito fácil, é muito possível. É só dedicação. Então, ou seja, nosso intuito aqui não é pensar no 5, é pensar no 10. Logicamente, são várias atividades. Aí entra um segundo ponto muito interessante, que vocês vão se assustar, mas vocês vão entender e ficarem calmos, que vai dar certo. Quando a gente trabalhar prova, quando a gente trabalhar alguns âmbitos de projeto, de trabalhos, as atividades em geral, algumas delas vão requerer um tempo de raciocínio e desenvolvimento, seja para desenhar, seja para construir, seja para montar, seja para gerar documentação. Então, a maioria dessas atividades, elas vão ter um prazo de execução um pouco maior. Por exemplo, a gente pode dar uma atividade para vocês numa quarta-feira para ser entregue até segunda. Ou seja, você tem o resto da semana e o fim de semana para desenvolver o projeto. Nesse intuito, nesse meio tempo, o professor dá feedback, a gente vai acompanhando, tem uns grupos lá que a gente vai falar já disso aí, de comunicação, para desenvolver esse projeto. Bacana, legal. Então, quando a gente faz um projeto dessa etapa, dessa forma, não tem como a gente desenvolver a segunda chamada. Ou seja, as atividades, provas que a gente fizer nessa disciplina, não haverão segunda chamada. Mas, calma. Perdi uma atividade. Qual é o intuito que a gente faz de pontuação? Quando a gente for gerar a média, digamos que ao longo do semestre a gente faça 6 atividades. Nós vamos computar a média de 5. A gente sempre vai descartar uma nota ou que vai ser a mais baixa. Tá? Então, se você faltar alguma atividade ou não entregar alguma atividade, lembre-se que você gastou aquele cartucho ali de uma atividade que eu poderia não entregar ou zerar. Tá? Então, esse é o nosso intuito no desenvolvimento. Ok? E temos o projeto final da disciplina. O projeto final ele é obrigatório. Em que sentido de obrigatoriedade? Se eu fizer todas as atividades e não fizer o projeto final, eu descarto o projeto final? Não. O projeto final ele é 0, se você não entregar. Por quê? Ele é o fechamento da nossa disciplina, pessoal. Nós vamos, numa ideia, numa aplicação, nós vamos colocar todos os conceitos a fim de reforço de aprendizado.
Então, nós vamos gerar as vistas, o desenho técnico, montagem, vídeo explodida, lista de componentes e a simulação de movimento, que, de grosso modo, é o que a gente faz nessa disciplina, tá? Então, essa é a nossa ideia, ok? Qualquer dúvida, é só perguntar. Outra forma de aprovação na disciplina é a frequência. Isso aqui, melhores do que a gente, vocês mesmos sabem calcular suas frequências. Questão de frequência. Qual é a ideia? Primeiramente, eu tenho que ter um controle dos alunos que assistem aula. Ah, mas eu não posso hoje assistir de forma virtual. Você vai ver que no AVA tem lá como você computar a sua atividade. Beleza. Toda aula que a gente tiver virtual, eu vou pedir para vocês, igual agora nesse momento, por favor, por meio do chat do Zoom, mandem o seu nome e sobrenome. No final, ele gera para mim o relatório de todo o chat e eu consigo preencher a minha planilha de frequência. Então, quem puder ir rapidinho, só mandar no Zoom aí, durante a aula mesmo, seu nome lá, André Lunardi, pronto, aí como já estão mandando. Maravilha, entenderam muito bem. Beleza, vamos lá. Papel do aluno. Pessoal, o aluno ele vem esperando uma expectativa da disciplina, vem esperando uma expectativa do professor, mas nós também esperamos uma expectativa do aluno, né? Então, para a gente trabalhar todo mundo com as mesmas objetivos e expectativas, a gente coloca aqui alguns papéis do aluno, né? A metodologia utilizada nessa disciplina envolve atividades de ensino híbrido, né? Assim, para que você alcance os objetivos de aprendizagem, nossa disciplina é fundamental que sempre participe das atividades das aulas. Sempre se prepare e participe delas, tá? Então, tente ver, você tem um cronograma lá, pô, o que vai ser discutido hoje, é tal isso, hoje eu vou usar o software, vou me preocupar em ter o software lá para usar. Ah, hoje eu vou ter uma atividade que eu preciso de um papel, de um rascunho, vou ter esse papel aqui agora, né? Isso agrega valor durante o seu desenvolvimento, seu conhecimento da disciplina. Beleza? Acesse o material didático, compreendendo a dinâmica da disciplina. Então, vocês vão ver, eu vou já mostrar para vocês, tudo que a gente usa eu vou postando lá. Essa aula está sendo gravada, posteriormente vai ter o link lá para você acessar a nossa aula e assistir a ela novamente. E aí, assim, você vai agregando valor ao seu conhecimento. Acompanhe o plano de ensino, verificando as datas dos encontros presenciais, das atividades, né, que valem ponto, reforço de aprendizagem, ok? Acesse as aulas virtuais do Moodle, então tem o AVA, né, o Moodle é o AVA Teste, o AVA, né, que é a plataforma de avaliação. Esqueci agora o significado de AVA, mas tudo bem. Aprendizagem, última aprendizagem. Ambiente virtual de aprendizagem. Estude para a disciplina constantemente, não somente para as avaliações. Nossos conteúdos é fundamental para tornar você um profissional de excelência. Outra coisa interessante, que a gente discute na primeira aula que a gente vai falar sobre vistas, quando a gente for fazer o projeto final, a gente vai usar esse conceito. Quando a gente falar lá de montagem, a gente vai usar o nosso conceito. Então, o que acontece? O assunto dessa disciplina não é aquele assunto que a gente estudou um agora, parou, fechou, vamos para outro. Não volta mais no 1, vamos para o terceiro, assim, não. Ele é contínuo, ele é sempre utilizado. Nós vamos apenas evoluindo aquela mesma base, ok? E no final, lembre-se, você é responsável pelo seu sucesso e evolução na disciplina. Então, se você deixar para estudar só um período de prova, só um pouco antes da aula, não tem como evoluir, pessoal. É prática, é utilização. Ok? E estratégias de comunicação. Como assim? Geramos um grupo de WhatsApp, tanto que eu mandei para vocês já o link do Torpedo, né, por Torpedo. Muitos já acessaram, esse é o link do grupo. Então, daqui a pouco vai estar lá no AVA Teste também isso aqui. O grupo do WhatsApp é uma ferramenta para a gente se comunicar antes da aula, fora dos horários de aula, por dúvidas, atividades, desenvolvendo coisas, logicamente de forma racional e associados aos assuntos da disciplina, ok? Para que todos tenham um bom convívio dentro do grupo, não seja mais um grupo ocupando espaço ali na nossa mente. Outra coisa interessante também, muitas vezes vocês podem fazer uma pergunta para um colega, para um professor. Lembrem-se, esse professor, este colega pode trabalhar além do horário da aula.
Nós ministramos outras aulas em outros horários. Eu ainda tenho um horário CD hoje, por exemplo. Então, se depois da aula você me fizer uma pergunta e eu não responder, fique calmo. Eu vou responder você. Pode ser um pouco mais tarde, pode ser no outro dia. Mas, lembrando, o professor tem aulas, tem outros alunos, outros afazeres, então a gente vai se adequando. Não necessariamente você manda um questionamento no momento, ele será respondido naquele exato momento. Ok? Legal. E aí, o desenho técnico-mecânico, desenho técnico, desenho mecânico, nosso dia a dia. Não importa o segmento industrial, automotivo, eletroeletrônico, lazer, tem várias áreas onde o desenho ele é fundamental. Ele está lá agregando, não só no desenvolvimento, mas na produção, na montagem e na manutenabilidade, ou seja, na manutenção, né? Ou até mesmo na aplicação. Por exemplo, coloquei 3 exemplos aqui bem bacanas. Quando vocês eram mais novos, com certeza vocês montaram alguma vez um patinete, um skate, um patins, uma bicicleta, né? Precisaram montar, desmontar alguma coisa lá que sempre no final sobrava uma pecinha, né? Ou sobrava alguma coisa, ou chegava um momento você, isso aqui fica onde? Aqui ou aqui, né? Se você tivesse lá uma instrução de montagem, que a gente chama esse documento aqui, mostrando a sequência de operação, de sequenciamento de montagem dos componentes, com certeza você montaria mais rápido e mais fácil. Eu uso muito o exemplo do brinquedo Lego, né? Se você comprar um Lego e não ver as instruções, dificilmente você monta o produto lá proposto. Então ele tem um manualzinho lá, passo a passo de como você montar. Ah, mas eu quero montar diferente. Tranquilo. Monte diferente, desmonte. Tente montar de novo igual. Pode ser outro diferente depois de chegar lá, né? Mas bacana. Temos aqui, ó, uma documentação técnica da Electrolux de um liquidificador. Pô, fui lá, comprei um liquidificador bacana, faço meus shakes, minhas vitaminas, né? E aí, com o tempo, com o uso, fui bater umas coisas mais pesadas, meu liquidificador começou a vazar. Tá vazando água aqui, justamente aqui no elemento onde tem a lâmina. E aí eu penso, né? Putz, será que eu vou ter que comprar outro liquidificador? Não, vou lá na assessoria pedagógica, não. Assistência técnica. Vou lá na assistência técnica com o meu liquidificador. Chego lá, o técnico ele vai ter um documento desse. E vai ver o quê? Ah, se está vazando água aqui eu tenho esse elemento 6, ó, que é um reparo. Eu posso trocar esse reparo e ver se eu conserto a minha peça. Ou saber que conserta a minha peça, porque é onde está vazando. E aí ele tem uma lista de montagem, uma instrução aqui, uma sequência de componentes, uma lista de componentes, que ele identifica cada componente e, de forma mais rápida, fácil, direta e assertiva, faz a troca, a substituição. Pô, meu liquidificador está com problema no botão, o botão não está acionando direito. Opa, fui na assistência técnica e vi que os elementos 12, 13 e 11 aqui, ó, 11, 12 e 13, fazem parte do botão de acionamento. É um manípulo, talvez uma arruela ali e o circuito elétrico. Vamos testar o circuito elétrico, vamos trocar ele, ver se funciona, vamos tocar o manípulo, pode ser alguma coisa que quebrou. Veja que o cara não precisou nem abrir o meu equipamento para testar. Ele vai observar aqui e ver de forma mais assertiva e direta onde atuar. E o último exemplo aqui eu coloquei uma vivência que talvez vocês já tiveram. Vocês aí começaram a estagiar, começaram a ganhar uma grana, estão vivendo bem e tal. Vou comprar uma televisão para o meu quarto. Se eu comprar uma televisão, hoje eu tenho que comprar também, muitas vezes, um suporte para colocar minha TV na parede. E aí eu compro esse suporte, ele numa caixinha desse tamanho, que prende lá uma televisão de 200 polegadas, mas ele tem que ser montado. E como montar? Aí você pega lá um manual, várias páginas, e tem essas letras miudinhas. Mas também tem um desenho técnico, que mostra o quê? A posição de cada elemento, aonde que elemento prende nesse, onde esse encosta nesse, como montar. Tem aqui, ó, uma lista de produtos, uma lista de componentes que fazem parte do meu conjunto. Então eu sei que esse parafuso ele pega em tal parte, essa arruela trabalha com esse parafuso em tal componente. Veja que tudo isso são documentações técnicas de desenho. Ou seja, são justamente as documentações que nós vamos aprender a fazer durante a nossa disciplina. Ok? Como final da apresentação, eu coloquei um videozinho aqui que apresenta o software para vocês. Vou diminuir aqui um pouquinho o áudio. O software, pessoal, ele é uma ferramenta que traz, podemos falar assim, vantagens no desenvolvimento de um projeto.
tá? Logicamente, o software não faz nada sozinho. O projetista, o usuário do software, que traz as informações para o mesmo, ele calcula, computa e devolve as informações. Então, a gente tem que ter discernimento de o que informar e o que analisar de volta, tá? Por exemplo, vamos lá. Quando você vai desenvolver uma peça, uma montagem, não seria muito mais fácil se você já tivesse lá pré-estabelecido algumas características, como o local de encaixe, né? Aonde tal peça encaixa em tal peça, e dessa forma você tem uma assertividade lá, garantir que ele está alinhado. Se sua peça é feita, né, de uma peça plana e você faz uma dobra, tipo um aviãozinho de papel, mas de uma chapa, você desenha um avião, depois você planifica esse papel para ver o tamanho, a chapa, para ver o tamanho da chapa de material que você precisa, né, para confeccionar. Os pontos de união por solda, né, por elementos de fixação, por elemento de apoio, onde, o que encaixa em que. Essa parte aqui mais da mesa digitalizadora, não, a gente não usa tanto, é um recurso que está disponível no software, tá? Mas você precisa de um hardware um pouco maior aí para poder utilizar. Mas olha aqui uma coisa interessante, por exemplo. Você está fazendo um projeto da sua cozinha. Quando eu falei que o SolidWorks vai ser seu novo melhor amigo, é porque ele vai te ajudar em várias opções. Até mesmo o layout da sua casa, aí, se você pensar qual móvel fica melhor aonde, como ficaria, né? Você vai ver que dá para você agregar valor. Você foi lá e pensou, aqui embaixo eu vou colocar uma pia, vou colocar meu forno aqui, mas não precisa desenhar nada, isso é básico. Forno e pia, forno e gaveta aqui, beleza. Na vida real, quando você monta, você vai lá e vai acionar a sua gaveta, você vê que ela não abre. Como assim ela não abre? Aqui o software mostra que está tendo um impacto, mas na vida real ela vai bater aqui no puxador do forno, na tampa do forno. Putz, e aí? Não pensei nisso antes, hein? Não vi isso antes. Talvez se você tivesse montado a prototipagem virtual, que é justamente esse documento, né? Onde você virtualiza ali o seu elemento e pode prever impactos, sobreposições, peças que se encaixam ou não, você pode diminuir, maximizar as suas possibilidades de erro. Ou seja, agrega valor ao seu projeto. Mas também eu posso falar aqui que para abrir essa gaveta, basta você abrir a tampa do forno. Abre a tampa do forno, abre a gaveta, fecha a gaveta, fecha o forno. Procedimento, tranquilo. Eficiência é outra coisa, né? Mas vai funcionar do mesmo jeito. Então o software, ele traz diversas ferramentas, vantagens, onde você pode desenvolver e agregar valor ao seu projeto. Minimizar erros, minimizar possibilidades, validar várias características, né? Montagens, então eu vou encaixar o componente A com o componente B e vou ver se que lá no final essa montagem está bacana. Mas minha montagem tem o mesmo componente aqui do outro lado. Eu tenho que desenhar dois? Não, basta eu desenhar um e encaixar ele 2 vezes na minha montagem. Ou seja, eu tenho apenas um único documento, mas ele se repete lá. Quando eu gerar minha lista de componentes, vai aparecer lá componente tal, repete tantas vezes dentro da montagem, vai mostrar onde eles estão. Então, pessoal, isso aqui é uma realidade de projetos no final da disciplina para vocês, fiquem tranquilos. Parte de documentação técnica, né? Então, aqui também é fundamental para a gente. Quando você olha, não olhem somente a parte dimensional, olhem a parte construtiva. Então, pela achura aqui, eu sei que aqui é uma peça, aqui é outra, essa é outra. Vejo a sequência de montagens dela, o que fixa em que, correto? Você montar lá seu produto sem ter uma informação dessa é uma coisa. Você tendo essa informação, sua montagem é totalmente diferente. Não vai sobrar aquele parafuso no final, aquela arruela, aquela peça que você não sabia onde era, né? Graus de liberdade, você pode expressar qual é o máximo e mínimo de angulação do nosso suporte TV, por exemplo, né? Então são várias caracterizações que o software permite a gente fazer. Por isso que a gente fala que ele é seu novo melhor amigo, que ele vai trazer tudo isso para você. Prototipagem virtual, a montagem final, a renderização, você vê como o seu produto fica antes de fabricar, né? Você poder usar bibliotecas de projeto, eu pegar do fabricante lá o projeto dele pronto e agregar na minha montagem para você ver como vai ficar, se encaixa, se não encaixa. Como a gente mostrou aquele projetinho do PF3D, eu não preciso desenhar um rotador pneumático, eu consigo baixar da biblioteca,
colocar ele na minha montagem, agregar valor, e já, quando o cliente comprar o produto, ele vai encaixar lá corretamente. Essa parte de 3D conectividade a gente não usa, tá? Vou só dar uma aceleradinha aqui. Essa parte de visualização também aqui, ó, de renderização, não é nossa área, tá? Ele vai aplicar material, textura, um monte de coisa. Parte de simulação. Dentro do desenho mecânico, a gente não trabalha todas as simulações, fazer apenas de movimento. O pessoal da mecânica, lá em projeto de construção de máquinas, vai ver essa parte mais de fluidodinâmica, tá? Ou seja, elementos finitos, a parte de fluxo, parte de calor, né? A parte de simulação de esforço e a parte de CAM, ou seja, comunicação com outras máquinas. Então tem aí a nossa sequência, que é a parte de simulação de esforço, tá? E a parte do CAM. Aí eu pergunto para vocês como engenheiros mecânicos de produção de automação, né? O software aqui ele está simulando a fabricação. Quando eu faço essa simulação aqui, ele me dá o tempo de usinagem. Ele simula a minha usinagem, né? E o tempo de usinagem. Para que eu quero saber o tempo de usinagem na minha peça? Alguém sabe me informar aí? Pode falar, pessoal, pelo chat, por áudio, sem problemas. Tu precisa saber o tempo de usinagem para saber calma aí, só um minuto, Jorge. Vai fazer, eu deixei o volume baixo aqui, foi mal. Só um minutinho. Pode repetir, por favor? O tempo de usinagem é para saber quantas peças você consegue fazer em um determinado tempo, tipo 1 hora. Legal. Produtividade, né? Isso. Como que é orçado uma usinagem? Você sabe? Sim, sim. Tempo máquina, né? Na cadeira do professor Nelson, ele passou um trabalho que era tipo como se fosse uma licitação, entendeu? Uhum. Peça. Você Legal. tinha que fazer todo o orçamento para dizer o valor do preço da peça. Legal. Não levava em consideração tempo de usinagem? Sim, sim, levava. E aí, se você só tem o desenho técnico no papel, como você vai estimar ele? Você vai calcular a velocidade de corte, vai fazer todos aqueles parâmetros, né? Tempo de desgaste, né? Material envolvido. Isso. Valor homem-hora. Exatamente. Aí aqui, ó, no software, você vai pegar aqui, ó, por alguns cliques, e ele vai te dar o tempo total de usinagem. Se você já tem lá o custo do seu hora-máquina, né? Hora homem-máquina, e multiplicar aqui na hora, você não ganharia aí um tempo na formulação desse orçamento? Entendeu? Então o software traz diversas ferramentas que agregam valor, aceleram o processo de desenvolvimento. Entendeu? Outro exemplo muito fácil e rápido. Eu venho aqui em análise, né, de projetos, dá 2 cliques, ele me dá a área superficial da minha peça. Quanto é em milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, não sei como formatar lá, a área superficial da sua peça. Para que eu, projetista, fazendo uma peça, quero saber a área superficial dela, por exemplo? Alguém sabe pensar, sabe informar o porquê? Vocês precisam pintar essa peça. Quanto de tinta eu preciso? E aí? Não sei. Compra um galão, se sobrar, fica para o próximo projeto. Se faltar, compra outro. É errado, né, a gente pensar assim? Então, quando eu faço, por exemplo, esse comando aqui da área superficial, quando você compra uma tinta, vem especificado lá nela. Tem um rendimento aproximado de tantos metros cúbicos. Então você sabe, logicamente tem perdas, mas você sabe a estimativa muito aproximada de quanto de tinta você precisa nessa peça. Então você tem seu tempo de usinagem lá, que você viu quantas peças você faz numa hora, custo da sua usinagem. Se eu fazer 10 peças, quantas tintas por um galão supre as 10 peças? Supre, não supre. Logicamente tem as perdas, a gente tem que analisar isso, mas ele dá um norte para você. Ele acelera o seu projeto, ele acelera o seu desenvolvimento, né? Você não trabalha mais no chutômetro. Quanto custa? Coloca isso, coloca aquilo. Você tem parâmetros para isso. Logicamente, você tem que saber usar a ferramenta, saber usar o software. Software, ele traz essas e inúmeras outras informações. Cabe a gente analisar, interpretar e aplicar dentro do nosso projeto. Beleza? E aí, professor? Oi. Sobre a questão dos materiais, dá para saber, por exemplo, dureza, resistência mecânica, até resistência à tração também?
vamos lá. A gente não vai ver nessa disciplina de desenho mecânico, isso você vai ver lá em projeto de construção de máquinas, tá? A gente tem análise de elementos finitos. O software, ele nunca fala para você que quebra. O que ele fala? Qual é o ponto de maior concentração de tensão? Se essa concentração ultrapassa o limite de escoamento da peça, a gente sabe que aí interpretaria como quebra, né? Aonde é o ponto de maior concentração de tensão. Então, muitas vezes, você pega aqui uma viga lá, um apoio, e você pressiona ela. Ela não quebra. Mas qual é o ponto dela que está sofrendo o maior esforço? Porque ela não quebra hoje. Mas pela fadiga, um dia, aonde ela pode vir a quebrar? A gente vai ver que é essa região. O software, ele simula isso para a gente. Então, naquela região, eu vou falar um reforço, ou vou colocar lá na minha instrução de manutenção da máquina que aquele setor tem que ser inspecionado de tanto em tanto tempo. Entendeu? Ou seja, o software ele traz ferramentas para a gente. Ele não vai ler dureza de material, ele não vai ver lá nada. Mas, por exemplo, eu consigo clicar aqui, se eu colocar aqui que essa minha peça é de alumínio 6066, por exemplo, né, que é uma liga de alumínio que a gente usa muito em quadro de bicicleta, por exemplo. Eu venho aqui, 2 cliques, ela me dá o peso da peça. Pô, por que ele me dá o peso da peça? Pô, se eu for ter que transportar uma certa quantidade dessa peça, qual vai ser o peso dessa minha carga? Eu já posso estimar o frete aqui, né? Então ele traz outros parâmetros, tranquilo? Deu para entender mais ou menos? Só dando continuidade aqui. Então ele vai falar um pouco mais do CAN, né? Essa parte de comunicação. Tranquilo. Pessoal, sobre o nosso material didático, tá? Dentro do Unifor Online, quando vocês entrarem lá no Unifor Online, acho que aqui é o meu, tá? Dentro da nossa disciplina, aqui, ó, segunda-feira, noite, turma 02 e 03, né? Dentro da disciplina tem aqui no cantinho o AVA. O AVA é o ambiente virtual de aprendizagem, né? Você vai logar lá nele como sua matrícula e senha do Unifor Online, é a mesma coisa. E aí ele vai aparecer para vocês todas as suas disciplinas. Vão aparecer aqui as minhas, tá? Não se assustem, ok? Lá o professor de vocês colocou uma característica diferente e tal. Aí vocês vão achar lá a disciplina desenho mecânico, segunda-feira, noite. Quando você entrar nela, por exemplo, tá até lento o sistema aí, mas ele vai, fique calmo. Lá tem todos os parâmetros da nossa disciplina. Parâmetros em que sentido? Material didático. Por exemplo, essa aula está sendo gravada. Ao final da gravação da aula, eu vou gerar essa gravação, vou disponibilizar lá no link e compartilhar o link com vocês. Então tem aqui a apresentação da disciplina, tem lá um documento falando dessas regras, né, das normativas, tem aqui falando o nosso plano de ensino e a nossa aula de hoje. Então esse material didático da nossa aula apresentação já está aqui. Daqui a pouco eu anexo aqui para vocês, ou amanhã ainda, não sei, porque eu ainda tenho aula no CD, eu anexo para vocês o vídeo, link do vídeo da aula, ok? Então esse é o nosso ambiente de comunicação. Fora isso, nós temos outros ambientes de comunicação, Torpedo do Unifor Online, né? O nosso grupo de WhatsApp, ou seja, nós temos aí um contato direto para desenvolvimento da nossa disciplina, ok? Pessoal, sobre hoje, alguma dúvida, questionamento, críticas, sugestões? Professor, é uma dúvida em relação eu não sei se o senhor já comentou, eu posso ter perdido em algum momento, sobre a utilização do software, tipo, do SolidWorks, por exemplo. Eu tenho que ter licença, como é que eu faria para fazer esse acesso? Vamos lá. Vocês vão receber uma versão estudantil juntamente com uma chave de ativação. Essa chave ela fica liberada pelo esse nosso semestre. Então, o que diferencia o SolidWorks comercial do que a gente vai usar? É só uma marca d'água na hora da impressão do projeto, tá? O software é o mesmo, a plataforma é a mesma, tá? A chave de acesso que vocês têm libera diversas ferramentas dele, muitas delas mesmo, e a única diferença é que ele vem uma marca d'água lá, quando você imprime, por exemplo, seu desenho técnico, falando que é um produto educacional vinculados à Universidade de Fortaleza Unifor, que é uma licença da Unifor, entendeu? Só isso, mas vocês vão ter acesso a ele. Basta, a única coisa que vocês vão precisar ter é o computador que
suporte o software, tá? Mas isso a gente vai detalhar na próxima aula prática. Quarta-feira, que é a aula prática, a gente vai falar só do software, beleza? Valeu, professor, obrigado. Tranquilão. Pessoal, mais alguma dúvida, questionamento? Só lembrando, quem não colocou o nome lá no chat, por favor, só colocar o seu nomezinho lá para a frequência, beleza? Pessoal, qualquer dúvida, estou sempre à disposição dos nossos meios de comunicação, ferramentas Unifor Online, AVA e grupo do WhatsApp, ok? No mais, agradeço a atenção de todos por hoje. Nos encontramos quarta-feira, 7 horas, horário da nossa disciplina, ok? Abraço, boa noite, até quarta, ok? Boa noite. Boa noite, professor. Valeu, muito obrigado Boa pela noite. atenção. Valeu, professor. Até mais.